E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante a viagem de mudança a um novo apartamento, a jovem Aida acorda com os sons emitidos pela irmã mais velha Ana. A garota possui uma condição verbal e não consegue se comunicar, o que incomoda muito Aida. Na tentativa de fazer a irmã dizer alguma coisa, Aida provoca sua irmã, porém Ana não esboça qualquer reação. Pouco depois a família termina de fazer a mudança, e antes de dormir, Aida pergunta a sua mãe, Henriette, se pode passar o resto das férias longe da irmã. Porém, a mulher diz para a filha ser paciente com Ana e esperar as aulas voltarem, onde irá conhecer novos amigos. Na manhã seguinte, Aida vai brincar no parquinho perto dali e conhece um garoto chamado Ben. Ele a convida até a floresta para ver a sua casa na árvore, e depois de lhe entregar uma tampa de garrafa, Ben pede para que ela solte na sua frente. Aida obedece e nesse momento o garoto consegue mover a tampa para o lado, usando apenas a força do pensamento. Aida fica impressionada com isso e tenta fazer o mesmo, mas não consegue. Ao invés disso, ela mostra sua capacidade de entortar os braços sem sentir dor, e os dois logo se tornam grandes amigos. Outro dia se passa e Aida se prepara para acompanhar a família na nova consulta médica de Ana. Vendo a irmã sendo cuidada pela mãe, a garota fica com ciúmes, pega cacos de vidro que encontra no chão e coloca no tênis da irmã, para ver se ela irá reagir. Sem saber disso, Henriette coloca o tênis nos pés de Ana, mas a garota não esboça dor. Por coincidência ou não, no prédio vizinho, uma garota chamada Aisha também calça um tênis e sente como se tivesse sofrido um ferimento. Após retirá-lo, ela vê o seu pé com sangue, mas em questão de segundos o ferimento desaparece. Pouco depois, no consultório da psicóloga, os pais de Ana conversam sobre a condição da filha, até que a garota começa a sentir desconforto. Ao voltarem para casa, eles veem o pé da garota ferido por causa dos cacos de vidro, sem desconfiar que foi Aida quem os colocou no tênis da irmã. Perto dali, Aisha está se preparando para dormir, mas antes sua mãe Amanda fazer as suas orações. No entanto, a garota pergunta se pode apenas ouvir a oração, e mesmo achando isso confuso, a mãe concorda, pois ainda precisa trabalhar o resto da noite. Então, assim que a mulher sai do quarto, Aisha começa a ouvir preces de outras pessoas. Ao que parece, a garota consegue sentir as emoções e ouvir os pensamentos de outras pessoas através de telepatia. Outro dia se passa e Aida é obrigada por sua mãe a levar Ana para dar um passeio. Ao chegar no parquinho, ela encontra Ben, que a chama para ir brincar. Então a garota deixa a irmã no balanço e a diz para ficar lá até que ela volte. Os dois então vão brincar na quadra, porém eles logo são interrompidos por um garoto mais velho que pega a bola e os expulsa de lá. Nesse meio tempo, Ana continua no balanço, até que Aisha aparece e se senta ao seu lado, conseguindo se comunicar com ela através da telepatia. De volta a Ben e Aida, os dois vão até a casa da árvore e o garoto lhe mostra o gato que encontrou, chamado Jabba. Aida gosta do animal e faz carinho nele, mas logo Ben a chama para os dois irem brincar com ele. Porém a garota vê que há algo de errado quando Ben decide levar o gato até as escadas do apartamento e o atira de lá. Depois disso, os dois vão ver se o animal sobreviveu e o encontram escondido em um depósito com a pata ferida. Sem motivo nenhum, Ben decide que acabaria de vez com o animal e o ataca. Aida fica transtornada com essa atitude e vai encontrar a irmã, apenas para ver que ela não está mais sentada no balanço. Felizmente, ela a encontra junto a Aisha, que diz a Ana para ela vir novamente no dia seguinte. Aida fica surpresa com a habilidade da garota em se comunicar com a irmã, e no dia seguinte ela decide levar Ana junto para o parquinho. Ela deixa a irmã brincando com Aisha e vai até o depósito, checar se o corpo do gatinho atacado pelo garoto ainda está lá. Além das manchas vermelhas pelo local, a garota encontra o corpo dele escondido em uma grade, e lamentando pelo que aconteceu, Aida faz um último carinho nele. Depois disso, ela retorna para ver a irmã e encontra junto com ela Ben, que age como se nada tivesse acontecido. Assustada com o garoto, Aida chama Ana de volta para casa, mas a irmã não quer voltar, e ao invés disso ela começa a girar um prato de brinquedo sem usar as mãos. Ao que parece, Ana também tem poderes de telecinese, porém quando as duas voltam para casa, Ana tenta fazer o mesmo com a tampa da panela, mas ela não consegue. Aida então deduz que a irmã só consegue manifestar os seus poderes
quando os 4 estão juntos e os chama para fazer um teste. Dessa vez eles resolvem tentar com algo mais pesado e no lugar de uma tampa, Aida solta uma pedra para Ben mover. Ele acha que não é possível, pois só tinha movido objetos mais leves antes, mas para sua surpresa, ele consegue. Os 4 então tentam entender quais são seus poderes, com Aisha dizendo ser capaz de ouvir a mente das pessoas, especialmente de Anna. No entanto, Ben diz que também consegue fazer isso, dando a entender que eles conseguem partilhar as suas habilidades quando estão juntos. Aida é a única que até o momento não manifesta nenhum poder, mas antes que possa tirar isso à prova, seus pais a chamam para almoçar. Todos então retornam às suas casas, mas a conexão entre eles continua. Depois do almoço, Anna vai brincar com uma tela mágica e Aida pede para que ela desenhe um tubarão. De início a garota não reage, mas logo começa a fazer o desenho do peixe na tela, graças à ajuda de Aisha através de telepatia. Quem também começa a fazer o desenho do tubarão é Ben, porém ele faz isso usando o achocolatado, o espalhando em cima da mesa de jantar. Sua mãe fica furiosa e pergunta por que ele fez isso, mas o garoto não responde e é atacado por ela. Mais um dia se passa e os 4 se reúnem para testar as habilidades, mas dessa vez em meio à floresta. A brincadeira consiste em Ben adivinhar o que Anna está pensando, então ele toma distância, enquanto Aida diz algo no ouvido da irmã. Porém, quando Ben usa o seu poder e descobre que Aida falou mal dele no ouvido de Anna, o garoto se enfurece e arremessa uma pedra contra ela. Por sorte, Aida consegue desviar antes que a pedra acertasse o seu rosto, mas o garoto ainda está tomado pela fúria e começa a entrar em um estado de alucinação. Ao fazer isso, toda a floresta começa a tremer, até que um enorme tronco de árvore se parte atrás das garotas. Por sorte, ninguém se machucou gravemente, porém um dos pedaços do tronco acabou atingindo a perna de Anna. Ben se diverte com isso, mas Aisha aparece para defender a sua amiga e empurra o garoto no chão. Irritado com isso, Ben vai embora e Aida pergunta se Anna está bem, mas novamente ela não consegue se comunicar. Enquanto as 3 seguem o caminho de volta, Aida diz que nunca pôde entender a irmã e nem sabe se ela sente dor quando é ferida. Aisha diz que Anna sente tudo ao seu redor, como qualquer outra pessoa, e que com ajuda ela um dia poderá se comunicar com Aida. Para provar isso, Aisha usa sua telepatia para fazer Anna dizer oi para Aida, e pela primeira vez a garota consegue. Após isso, as 2 irmãs chegam em casa, e Aida fica ansiosa para contar a novidade para a mãe, mas ao ver Anna com a perna ferida, Henriette pergunta o que aconteceu. Aida diz ter sido apenas um acidente e revela para a mãe que sua irmã é capaz de falar, mas ela não acredita. Então ela decide mostrar que é verdade e pede para Anna falar, mas sem a presença de Aisha ou de Ben, a sua irmã não consegue. Isso só deixa a relação entre Aida e sua mãe ainda mais complicada, e a garota é colocada de castigo, não podendo mais levar a irmã para fora de casa. Enquanto isso, na casa de Ben, o garoto está sentado à mesa e olha para sua mãe, mas ela não lhe dá atenção. Como forma de puni-la pelo descaso, Ben usa o seu poder para empurrar a panela do fogão. A mulher se assusta com isso e tenta endireitar a panela, mas acaba se queimando, o que faz o garoto se divertir com tudo isso. A mulher se irrita, mas antes que possa fazer algo, Ben usa a telecinese para derrubar uma frigideira na cabeça dela, a deixando inconsciente. Depois disso, o garoto pega um pedaço de panqueca com um buraco no meio e observa através dele a panela quente no fogão. Sem hesitar, Ben a derruba no chão, atingindo e ferindo gravemente as pernas da mãe. De início, ele sente felicidade pelo que acabou de fazer, mas ao ver o corpo dela inconsciente, o garoto se arrepende e tenta tratar os seus ferimentos. Mas quando ela enfim acorda sentindo uma dor terrível pela queimadura e pede ajuda de Ben, o garoto apenas se senta à mesa e se recusa a ajudar. Na manhã seguinte, Anna e sua mãe se divertem, enquanto Aida continua sozinha por causa do castigo. As 2 vão até o parquinho e lá Henriette vê sua filha brincar com Aisha e nota como as 2 conseguem se comunicar normalmente. Ela então vai falar com Anna e, para sua surpresa, a garota consegue falar diante da mãe. Ao mesmo tempo em que fica emocionada, Henriette se sente culpada por ter repreendido Aida, acreditando que ela estava mentindo e a
a tira do castigo. Logo depois, Henriette chama o marido para ver isso e faz um teste com a garota, lhe mostrando objetos e pedindo que ela diga os seus nomes. Mais uma vez, Aisha usa telepatia de longe para ajudar Ana a falar, e a garota consegue, deixando seus pais muito felizes. Apesar deste momento feliz, Aida continua a observar de longe, enquanto toda a atenção de seus pais é direcionada apenas para a irmã. Ao mesmo tempo, Ben está caminhando pelo parquinho, até que se depara com um encrenqueiro do campo vindo na mesma direção, junto aos seus amigos. Para evitá-lo, o garoto segue pelo caminho inverso e retorna para casa, onde vai pegar comida na geladeira. Lá, sua mãe está no chão, aparentemente sem vida devido aos ferimentos, mas o garoto se mostra indiferente e volta para o seu quarto. Chegando lá, Ben ainda está atormentado por ter visto o garoto que o expulsou da quadra e começa a bater com força na cama, usando um de seus brinquedos. Intencionalmente ou não, essa atitude faz o seu poder telepático se manifestar e o garoto começa a controlar o vizinho do apartamento de baixo. O sujeito então sai de sua casa e vai até uma ponte, onde o garoto que incomodou Ben está prestes a passar. O jovem fica confuso ao ver o desconhecido, que está parado na ponte, segurando uma pedra e batendo com ela, imitando o movimento de Ben em seu quarto. Por fim, quando o garoto atravessa a ponte, o sujeito caminha em sua direção, e com a pedra na mão ele ataca o jovem. As notícias sobre esse ataque assustador logo se espalham por todo o bairro, com a mãe de Aisha proibindo de sair de casa. Quanto a Aida, agora que ela está livre do castigo, sua mãe permite que ela saia, desde que não se aproxime da ponte. Porém, ela desobedece a ordem e vai até lá, onde encontra sangue, e do outro lado da ponte está Ben, parado e sem reação. Ao ir falar com ele, Aida percebe que o garoto está mais transtornado do que de costume. Ben diz que descobriu um novo poder, sendo ele capaz de controlar outras pessoas para fazerem o que ele quiser. Aida não acredita nisso e o desafia a testar esse poder nela mesma. Ben aceita e se esforça para usar a sua telepatia, que de início não parece surtir efeito, mas logo Aida começa a sentir algo estranho e perde o controle de seus movimentos. Ben entra em estado de alucinação, enquanto a garota é obrigada por ele a subir em uma geladeira abandonada na floresta. Com isso, Aida enfim acredita no que o garoto disse, mas ele ainda deseja fazer mais testes com sua nova habilidade. Os dois então seguem até o parquinho e encontram vários garotos jogando bola na quadra. Ben começa a invocar os seus poderes em um dos garotos, e ao sentir as intenções negativas do jovem através da telepatia, Aisha e Ana saem de casa e tentam impedi-lo. Entretanto, antes que possam fazer algo, Ben faz um dos garotos na quadra tropeçar, provocando nele um ferimento grave. Aida fica assustada com o que acabou de acontecer, mas Ben não parece se importar, até que ele sente algo se aproximando da floresta. De dentro dela surge Aisha, que o repreende por usar os seus poderes para machucar outras pessoas. Contudo, Ben responde à provocação, lançando uma pedra na garota, e logo em seguida começa a atacá-la com sua telecinese. Aisha não consegue respirar e cai no chão, prestes a desmaiar, mas Aida decide salvá-la e empurra o garoto no chão. Isso faz Ben perder a concentração, mas ele logo direciona sua atenção para Aida e avança na direção dela. Eis que ao longe surge Ana, que está disposta a proteger a sua irmã e amiga. Ao que parece, a garota possui um poder ainda maior que o de Ben, o que obriga o garoto a fugir dali e voltar para casa. Entrando no apartamento, Ben tem um ataque de raiva misturado com remorso pelo que fez com sua mãe e suas amigas. Enquanto isso, as duas irmãs voltam para casa, mas Aisha, usando a telepatia para se comunicar através de Ana, diz a Aida que é preciso impedir Ben. Ela teme que se o garoto continuar a usar os seus poderes sem controle, algo ainda mais terrível irá acontecer, e é preciso agir o quanto antes. Aida concorda e pede a sua mãe para sair novamente, porém como já está perto de anoitecer, ela não permite. Vendo que não poderá contar com a ajuda delas, Aisha retorna para casa, assustada com o que pode acontecer caso Ben use os seus poderes de novo. Ela então pede para dormir com a mãe e pergunta onde sua gatinha de estimação está,
pois faz dias que ela sumiu. Mesmo estando muito ocupada com o trabalho, a sua mãe decide ir procurá-la, sem saber que foi a mesma gata que Ben eliminou dias atrás. Ao longo da noite na casa de Ben, o garoto ainda está perturbado com o que houve e se isola em seu quarto. Entretanto, ele se vê mais uma vez em estado de alucinação e com isso o garoto passa a controlar a mãe de Aisha. A mulher então sente como se tivesse sido transportada para uma versão diferente do seu apartamento, mas desolada e cercada por uma entidade misteriosa. Assustada, ela corre para pegar uma faca na cozinha e ao se virar encontra uma criatura sinistra segurando o corpo de um coelho. No entanto, tudo isso não passa de uma ilusão criada por Ben, fazendo a mulher ter essa visão aterradora quando na verdade ela está olhando para Aisha, que acabou de acordar. A menina foi ver o que estava acontecendo com a mãe e a encontra segurando uma faca e caminhando na direção dela. Ana sente que Aisha está em perigo e foge de casa para ajudá-la, no mesmo instante em que a garota pede para a mãe recuperar a consciência. Infelizmente, a sua mãe não resiste às alucinações e atinge as costas da jovem com a lâmina. Nesse instante, Ben acorda e com isso a mulher se livra do seu controle mental, apenas para encontrar a própria filha ferida por causa dela. Esse ferimento é sentido por Ana, que grita de dor e tristeza pela amiga, mas já não pode fazer mais nada. Seus pais ouvem os gritos de desespero dela nas escadas do prédio e correm para abraçá-la sem entender o que está acontecendo. Infelizmente, Aisha não resiste ao ferimento e perde a vida nos braços da mãe, que tenta pedir por ajuda, mas já é tarde demais. Depois desse acontecimento terrível, os vizinhos deixam lembranças em memória de Aisha, incluindo Ana, Aida e seu pai. Após isso, os três retornam ao apartamento e fecham a porta, mas um sujeito desconhecido tenta forçar a entrada, indicando que ele também está sob o controle de Ben. O pai das garotas fica confuso com essa atitude, mas Aida sabe bem o que isso significa, e ao entrarem em casa ela tenta convencer Ana a enfrentar Ben. Porém, sem a ajuda de Aisha, a garota não consegue responder, mas dessa vez, ao invés de se irritar com a irmã, Aida a abraça e pede desculpas por tudo. Quando chega a noite, Henriette vai colocar Aida para dormir e a garota lhe pergunta o que deve fazer ao encontrar uma pessoa má. Sem saber do que ela está falando, a mulher diz que nessas situações a melhor coisa a se fazer é chamar um adulto. Entretanto, Aida sabe que não pode contar com isso, ainda mais vendo como seus pais são negligentes com ela. Então, na manhã seguinte, a garota decide resolver o assunto por conta própria e após pegar as suas economias, ela abraça a mãe como se estivesse se despedindo. Minutos depois, ela usa o dinheiro para comprar um avião de brinquedo e vai até o apartamento de Ben. Ela lhe mostra o presente e o convida para eles fazerem um teste de arremesso por cima da ponte. Chegando lá, Aida diz para o garoto arremessar o avião, mas o convence a fazer isso da beira da ponte para poder jogá-lo com mais força. Ben obedece e se prepara para jogar o brinquedo da ponte, enquanto que embaixo dela vários carros estão passando e uma queda seria o fim. Mas é com isso que Aida está contando e com o garoto distraído na ponte, ela posiciona as mãos para empurrá-lo. Porém, de repente, uma mulher aparece na ponte com sua bicicleta e manda o garoto sair dali antes que um acidente aconteça. Ainda assim, Aida aproveita que Ben está distraído e o empurra, mas ao invés de derrubá-lo na estrada, o garoto acaba caindo na grama ao lado. A mulher na bicicleta fica sem reação pela atitude da garota e corre atrás dela, obrigando Aida a se esconder na floresta. Em meio às árvores, a garota encontra um caco de vidro e o pega para se defender. No entanto, Aida se apoia no chão e acaba tocando no que parece ser uma cobra. Mas ao fazer isso, ela acaba sendo transportada para um mundo ilusório criado pela mente de Ben, que ainda está vivo. Neste lugar, Aida se depara com uma criatura ao longe que parece estar atacando a si mesma. De repente, ela começa a avançar na direção da garota, que tenta fugir para o outro lado da floresta. Logo, mais duas entidades macabras aparecem e tentam avançar contra a garota, que aperta o pedaço de vidro com força por causa do medo. Sem querer, ela acaba ferindo a mão, mas isso a faz acordar da alucinação e ela se vê no meio da estrada, onde um carro está vindo em alta velocidade. Por sorte, ela consegue saltar antes de ser atingida e cai no chão inconsciente. Horas depois, Aida acorda em uma cama de hospital, com a perna machucada por causa da queda, e ao seu lado está sua mãe. Ela fica feliz ao ver que a filha está bem, mas pergunta o que aconteceu, pois ouviu da testemunha
que Aida empurrou um garoto intencionalmente na ponte. Sabendo que sua mãe não entenderia, a menina apenas diz que os dois estavam brincando e que tudo não passou de um acidente. Dias depois, Aida retorna para casa com a perna engessada e andando com a ajuda de muletas. Chegando no apartamento, a garota vai olhar na janela e, para o seu horror, ela encontra Ben do lado de fora, olhando fixamente em sua direção. Temendo que o garoto controle a mente dela ou mesmo da sua mãe, que está preparando vegetais com uma faca afiada, a garota se tranca no banheiro. Mas ao invés de atacá-la, Henriette diz que irá comprar uns vegetais no mercado e pede para Aida cuidar de Ana até ela chegar. A garota então sai do banheiro, mas percebe que Ana fugiu do apartamento e vai atrás dela. A sua irmã foi sozinha até o lago perto do parquinho e olha para Ben, que está do outro lado. O garoto começa a invocar os seus poderes telepáticos contra a jovem, a fazendo cair no chão. Enquanto os dois se confrontam, Aida aciona o elevador, mas como ele está demorando, ela decide se arriscar descendo a escada. Nervosa por causa do pé engessado e com o perigo que sua irmã está correndo, a garota decide destruir o gesso para poder ir atrás dela. Nesse momento, Aida enfim desperta o seu poder, conseguindo não só remover o gesso, mas também regenerar o seu pé quebrado. Ela então corre na direção de Ana, bem na hora em que os dois estão colidindo com seus poderes telepáticos. Todo esse poder é sentido por algumas crianças que aparecem na varanda dos apartamentos, indicando que elas também possuem poderes especiais. O confronto entre Ana e Ben continua até que Aida decide apoiar a sua irmã e segura firmemente em sua mão. Com isso, Ana consegue intensificar a sua telepatia ao máximo e atinge Ben, que sendo incapaz de resistir a tanto poder, tem sua mente afetada e cai em cima da cadeira de balanço já sem vida. Agora que Ben não poderá mais eliminar ninguém, as duas irmãs retornam para casa, segundos antes de sua mãe voltar do mercado. Ao encontrar as duas filhas, Henriette diz ter visto uma ambulância parada do lado de fora, indicando que o corpo de Ben foi levado. Aida então corre para abraçar a mãe, aliviada após ter passado por toda essa tragédia. Quanto a Ana, ela vai brincar com sua tela mágica, fazendo apenas rabiscos, como se tivesse voltado ao seu estado anterior. Porém, ela logo para de rabiscar e parece se preparar para escrever algo na tela. Tudo indica que, apesar de sua condição e de não contar mais com a ajuda de Aisha, a garota poderá se comunicar outra vez com sua irmã, graças a tudo que passou ao longo desses dias. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!